Imagine o poder de uma fé tão ardente que atravessa oceanos, enfrentando tempestades, doenças e a solidão de terras desconhecidas, tudo por amor às almas. Assim começa a história de São Francisco Xavier, um dos maiores missionários da Igreja Católica, um homem que transformou o Oriente com o fogo do Evangelho e cujo nome ecoa até hoje como símbolo de coragem e entrega total a Deus. Nascido em 1506, na região de Navarra, Espanha, Francisco cresceu em meio à nobreza e sonhava com uma vida de prestígio e sucesso acadêmico. Brilhante e determinado, ele seguiu para Paris com o objetivo de tornar-se um grande intelectual, mas o que ele não imaginava é que Deus tinha outros planos que o levariam não apenas aos confins da terra, mas às profundezas do amor divino. Em Paris, Francisco conheceu um homem que mudaria tudo, Inácio de Loyola. A amizade entre eles foi o ponto de virada de sua vida. Enquanto Inácio falava sobre o abandono total nas mãos de Deus, Francisco resistia, apegado à glória mundana. Mas, com o tempo, aquelas palavras penetraram sua alma. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Essa frase ecoou no coração do jovem acadêmico até que ele se rendeu por completo. Aquele encontro com Santo Inácio não apenas o converteu, mas o transformou em um dos pilares da Companhia de Jesus, os jesuítas, e em um dos maiores evangelizadores que o mundo já conheceu. A partir desse momento, Francisco Xavier deixou para trás o conforto e a ambição para viver o radical chamado de Cristo, ir e anunciar o Evangelho a todos os povos. Ele foi ordenado sacerdote e, pouco tempo depois, escolhido pelo próprio Santo Inácio para uma missão quase impossível: levar a fé cristã às terras longínquas do Oriente, onde poucos europeus tinham pisado. Em 1541, embarcou rumo à Índia, em uma viagem que durou 13 meses. Imagine o cenário: navios precários, mares revoltos, doenças, fome e saudades de casa. Muitos morreram no caminho, mas Francisco via cada sofrimento como uma oferta a Deus. Sua coragem impressionava até os marinheiros mais experientes. Quando finalmente chegou a Goa, na Índia, deparou-se com uma realidade devastadora. Cristãos que haviam perdido a fé, missionários desmotivados e povos inteiros sem conhecer o nome de Jesus. Francisco não se intimidou. Ele começou sua missão pregando nas ruas, tocando os sinos, chamando as pessoas para a oração e, sobretudo, amando os pobres e doentes. Dormia em chão de pedra, comia pouco e dedicava cada segundo aos mais necessitados. O que tornava Francisco Xavier diferente de outros missionários não era apenas seu ardor, mas a maneira como ele falava de Deus. Sua voz transmitia autoridade e seu olhar irradiava compaixão. Ele não falava apenas de doutrinas, falava de um Cristo vivo, próximo, misericordioso. Em pouco tempo, centenas de pessoas se converteram. Ele viajava pelas aldeias costeiras, batizando multidões inteiras, ensinando orações e construindo pequenas capelas. Certa vez, escreveu a Santo Inácio dizendo: "Muitas vezes fico com vontade de percorrer as universidades da Europa, gritando como um louco para dizer aos que estudam quantas almas se perdem por falta de quem lhes anuncie o Evangelho." Essa frase revela o coração de Francisco, um coração consumido pela urgência de salvar almas, mas sua missão estava apenas começando. Depois de evangelizar a Índia, ele decidiu avançar ainda mais. Viajou para as Ilhas Molucas, no atual território da Indonésia, onde enfrentou tribos hostis e climas inóspitos. Mesmo assim, nada o detinha. Dormia sobre o chão molhado, suportava a febre e as picadas de insetos, mas sua alegria era ver uma única pessoa compreender o amor de Deus. De aldeia em aldeia, ele levava uma pequena cruz de madeira e, com um sorriso, chamava as pessoas para ouvir a boa nova. Em cada batismo dizia: "Agora o céu ganhou mais uma alma." Sua fé era tão viva que até os não-cristãos o respeitavam. Em 1549, Francisco Xavier recebeu uma nova missão:
levar o Evangelho ao Japão, um país de cultura milenar e profundamente fechado aos estrangeiros. A travessia foi perigosa, mas ele chegou a Kagoshima com o coração cheio de esperança. No Japão, enfrentou uma barreira ainda maior: a língua e os costumes. Mas, com paciência e humildade, começou a aprender o idioma e a adaptar sua mensagem. Vestia-se com roupas simples, como os sábios japoneses, e falava de Deus com sabedoria e respeito. Em pouco tempo, conquistou a admiração até dos samurais. O segredo de Francisco era seu testemunho. Ele vivia o que pregava. Não havia luxo nem poder, apenas um homem movido por um amor que o fazia atravessar continentes. Em suas cartas, ele relatava a dor e a alegria das missões. Escreveu: "Se aqueles que estudam na Europa vissem o que eu vejo, se ouvissem os clamores de tantas almas pedindo o batismo, deixariam tudo para vir ajudar." Essas palavras continuam ecoando séculos depois, como um apelo a todos os cristãos. O mundo ainda precisa de missionários, de homens e mulheres dispostos a dar sua vida por amor. Francisco via cada alma como um tesouro. Ele não apenas batizava, ensinava a viver como cristãos, a rezar, a perdoar e a amar. Sua vida era um evangelho em movimento, mas o coração de Francisco Xavier ansiava por mais. Ele sonhava em chegar à China, o império mais poderoso e fechado da época. Sabia que lá viviam milhões de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Cristo. Em 1552, embarcou em sua última e mais arriscada viagem. Já doente e enfraquecido, ele chegou à pequena ilha de San Juan, próxima à costa chinesa. Ali, isolado e exausto, aguardava um barco que o levasse até o continente. Mas esse barco nunca chegou. A febre aumentava, o corpo enfraquecia e, mesmo assim, ele mantinha os olhos fixos no horizonte, esperando o amanhecer de uma nova missão. Sozinho, com um crucifixo nas mãos, ele sussurrou suas últimas palavras: "Jesus, eu te amo." Era o dia 3 de dezembro de 1552. Francisco Xavier morreu aos 46 anos, mas sua obra estava apenas começando. Quando seu corpo foi encontrado, semanas depois, não apresentava sinais de decomposição, um sinal de santidade reconhecido por todos. Seu corpo foi levado para Goa, onde permanece até hoje como um símbolo de fé e missão. Foi canonizado em 1622, junto com outro gigante da fé, Santo Inácio de Loyola. Desde então, São Francisco Xavier é considerado o padroeiro das missões e dos missionários. Seu exemplo atravessou séculos, inspirando homens e mulheres a deixarem tudo por amor ao Evangelho. Hoje, ao recordar sua história, é impossível não se emocionar com o ardor que o movia. Um homem que poderia ter vivido cercado de honras, escolheu viver entre os pobres, que poderia ter ensinado em universidades, escolheu evangelizar aldeias distantes, que poderia ter buscado fama, mas preferiu buscar almas. A vida de São Francisco Xavier é uma prova viva de que quem se entrega completamente a Deus nunca se perde, mas se encontra de forma plena. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa que sua vida nos deixa. A fé não é conforto, é missão. É sair do próprio mundo para levar a luz onde há escuridão. É entender que cada ato de amor, cada palavra de esperança, cada gesto de caridade é uma semente plantada no coração de Deus. São Francisco Xavier não apenas pregou, ele viveu o Evangelho até o fim. E é por isso que sua chama ainda brilha, chamando-nos a sermos também missionários, não necessariamente em terras distantes, mas no cotidiano, na família, no trabalho, no testemunho silencioso de cada dia. Que este vídeo seja mais que uma biografia, seja um chamado à coragem, à entrega e à fé viva. Porque o mundo ainda precisa de homens e mulheres que, como São Francisco Xavier, digam com o coração inflamado: "Senhor, eis-me aqui, envia-me." Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, te guie e te guarde.